Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos para mais uma aula da Escola Dominical e vamos fazer hoje a nossa leitura no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo de número 7. Abra sua Bíblia aí e vamos fazer uma leitura juntamente comigo. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Amém? Então vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Eu vou na filmagem eu percebi que, embora de vez em quando eu coloco aqui para a câmera sair, mas ela na filmagem ela fica sempre e às vezes acaba atrapalhando o texto. Tá? Então eu vou inibir a minha aparição e aí, se precisar um ponto específico, eu volto a colocar. Tá bom? Então vamos lá. Eu acho que a câmera não deve aparecer mais, tá? Mas qualquer coisa depois, se ela continuar aparecendo, aí vocês vão ter acesso aos slides lá, vocês veem melhor. Então, relembrando, na aula passada nós tivemos uma segunda introdução. A ideia era dar mais um subsídio, né, do livro que nós estamos estudando, e também nós vimos o capítulo 1 do livro de Jeremias. Então, uma das coisas que a gente comentou, né, nessa introdução essa que a gente teve do livro de Neemias, que eu quero só relembrar aqui, é que Neemias ele acaba sendo bastante importante para quando a gente estuda assim, a história do Velho Testamento, né, quando a gente estuda alguns acontecimentos, e o que chama a atenção para a gente é algumas coisas que a partir do livro de Neemias elas passam a ter uma transformação. Que transformação que eu estou falando? A oralidade, antigamente, quando a gente pega lá no comecinho da Bíblia, era muito forte. Né? Lembre-se da oralidade quando a gente lembra da Páscoa. Tá? Como que era a da Páscoa? A Páscoa ia todo mundo se reunir lá, isso já pensando o povo liberto lá do... Né, o povo já tinha saído do Egito, o povo ia celebrar a Páscoa e aí as crianças iam celebrar e fatalmente as crianças iam perguntar: pai, o que é isso? Por quê? Por quê? Por que assim? Por que nós estamos comendo esse tipo de pão, fazendo essa celebração? E aí então os pais aproveitariam aquela situação através da oralidade e contaria toda a história da libertação, como Deus libertou o povo com mão forte do domínio de Faraó, tá? Então todas as histórias que acabam acontecendo ali no Antigo Testamento, no comecinho, elas enfatizam então aí a oralidade. O que passou então no advento ali com Neemias?
passou-se a dar uma ênfase maior na escrita. Tá? Então agora a oralidade ela começa a sair um pouquinho de cena e começa a ter um foco maior na escrita. Outro ponto que começa a chamar a atenção para a gente também agora, pensando a partir de Neemias. Antigamente, o que local que era sagrado? Era o templo. O templo era o local sagrado. E agora, os muros passam a ser um local sagrado também. Tá? E já falando em muros, tá? Nós vimos que o muro era um sinal de proteção. Tá? Então, uma cidade ali murada, olha, uma cidade protegida. E nós vimos também que havia uma tradição da época ali, que nós estamos falando em muitas nações que eram politeístas, elas adoravam a vários deuses. E o que se tinha ideia, associação que se fazia, é que uma cidade murada era uma cidade protegida por seus deuses. Tá? Neemias não quer fazer essa referência, ele não quer, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, o nome do Senhor está sendo desvalorizado com essa ação. As nações passando aqui veem desses muros, como elas costumam fazer essa associação com a proteção, a divindade, aí o nome do Senhor vai estar em desonra. Tá? Então isso era uma preocupação que ele tinha. Nós vemos que o irmão dele foi para lá e trouxe notícias para ele, e essas notícias deixaram ele muito abatido, muito triste. E a situação que deixou ele muito triste era por conta da situação que Jerusalém se encontrava, tá bom? Então foi isso que nós vimos na aula passada. Tá? Então nós vimos que o livro de Neemias está dividido em duas partes, então agora nós estamos abordando a primeira parte, o capítulo 2 até o capítulo de número 6. Nós vamos falar então dessa reconstrução dos muros. Tá bom? Lição de casa, a gente tinha algumas lições de casas, né? Me responderam, gostei, né? Enfatizo aí, né? Quem avisa, amigo é. Então, enfatizo que as lições, elas estão sendo que vai definir, então, ali a presença de vocês, tá? Consequentemente, aí também ligada à premiação lá no ano que vem, no nosso final de ciclo, tá? Então, envie as respostas aí para que vocês consigam pontuar, que é como tá funcionando como lista de chamada, tá? Então nós vemos que ao longo da história da Bíblia, nós vemos mulheres, homens que foram colocados ali em posições estratégicas para cumprir uma missão, um propósito. Tá? E aí nós estamos vendo agora Neemias sendo um homem numa posição estratégica, servindo como governador, tá? Largando, né, o cargo de copeiro, ganhando outro cargo, que é o cargo então agora de governador, para que na essência cumprisse um propósito que Deus havia estipulado. Tá? E a pergunta que eu fiz para vocês aí é quais foram outras pessoas que foram utilizados ali como um propósito. Tá? Então, vocês citaram José do Egito, ótimo, Moisés, Daniel, Esther, o próprio Moisés, Elias, Samuel, né, Davi, Jonas, se eu não me engano, vocês citaram, e teve até uma citação que eu gostei muito, também avançando um pouquinho a Bíblia como um todo, falaram também Paulo, tá? Muito bom, gostei muito. Então, vários outros personagens nós vemos ali na história da Bíblia que foram colocados estrategicamente em posições para cumprir o propósito de Deus. Tá? Outra pergunta que eu fiz para vocês, né, muitas vezes na Bíblia Sagrada ali nós vemos alguma referência a outro livro. Citei lá o exemplo de Jesus no deserto, tá? Quando o inimigo vinha ali fazer provocações, né, para ele ali, ele rebatia com a Bíblia, tá? Ele rebatia com uma citação.
Então ele estava citando um texto bíblico. Tá? E aí eu perguntei se Neemias era citado no Novo Testamento. Tá? Então Neemias ele não é citado no Novo Testamento. Tá? Alguns outros livros do Antigo Testamento, nós vamos ver referência lá quando nós estivermos estudando o Novo Testamento, mas não é o caso de Neemias, tá bom? Não é citado, não tem nenhuma citação. Tá? E aí uma última pergunta que eu fiz para vocês, que vocês responderam, também gostei muito das respostas que vocês me mandaram, foi qual a relação do livro de Neemias com outros livros do Antigo Testamento, tá? E aí vocês me responderam, falaram, olha, né, tem a relação com o livro de Crônica, o livro de Esdras, tá? Esther, Zacarias, Malaquias, tá? Muito bom, né? Todo mundo aí acabou contribuindo, acaba sendo uma resposta que tem muitas possibilidades, né, de resposta. É uma pergunta que tem muitas possibilidades de resposta. Mas uma que eu gostaria de frisar, né, todos que eles me responderam estão certos, né? Então nesse ponto aí, quem me respondeu conseguiu pontuar, tá? Mas uma que eu queria enfatizar para vocês, eu não sei se vocês lembram, quando numa aula eu levei a Bíblia de estudo cronológica, tá? Então a Bíblia de estudo cronológica, ela tem uma linha do tempo, tá? Então nessa linha do tempo que eu mostrei para vocês, mesmo quando a gente voltar a, vamos falar assim, o fim da restrição, que tomara que acabe logo, eu levo de novo, tá? E lá nós vimos que fez até parte daquela da dinâmica, né, que nós fizemos lá. O livro de Neemias, vamos voltar no de Esdras, né? O livro de Esdras, nós vamos ver que ele está, né, naquela linha do tempo lá, Esdras está aqui, ele tem relação direta ali com o livro de Ageu e Zacarias. Também o livro de Esdras ele tem uma relação muito forte com o livro de Esther. Né? Então eles estão ali, porque a gente viu que na metade do livro de Esdras entra um período ali no capítulo 6 ali, e aí nós vemos a história de Esther acontecendo, tá bom? E não lembro se vocês lembram, mas Neemias ele também tem um elo muito forte ali com Malaquias. Tá? Então vamos pensar em Esdras, em Neemias, como um contemporâneo de Malaquias. Tá? Então as histórias aí acabam se acontecendo. Fora isso, eu citei na outra aula, e acaba sendo bastante interessante, é que Neemias, né, Malaquias, vamos até citar o próprio Esdras, Ageu, Zacarias, são os livros ali agora no final da história do Antigo Testamento. Tá? Então, depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer aquele período interbíblico, tá? O período intertestamentário, de 400 anos. Tá? E aí nós vamos ver algumas histórias que vão acontecer, vocês vão ouvir falar muito dos Macabeus nesse período, tá? Mas pensem então como o livro de Neemias, que é um livro agora que ele vai criar uma certa base, ele vai criar um certo... tradições vão ser formadas, bases vão ser formadas, que quando a gente chegar lá no Novo Testamento, e a gente falar, mas como isso aqui se formou, por que assim? A gente vai ter o ponto de partida, falar, olha, isso aqui começa Esdras, Neemias, tá? Que eles já estão no finalzinho ali, né? Quando a gente pega para situar a história. Acabou o período ali do cativeiro e dali para frente ali a gente não vai ter muito mais registro ali baseado nos nossos livros ali da Bíblia Sagrada. Vai ter então o finalzinho, já falando bem o finalzinho, Neemias e Malaquias, tá bom? Tem outra Bíblia que eu até, né, tenho poucas Bíblias aqui em casa, eu até comprei esses dias, tá para chegar,
e aí eu quero levar para vocês quando a gente tiver voltado desse período, uma Bíblia que ela também ela dá uma outra visão daquela que eu mostrei para vocês da cronológica, e eles relacionam também os livros, tá? É muito, muito legal a disposição da forma que ela apresenta, né? Então vou mostrar para vocês e até na ocasião vocês copiem, dá uma olhada nessa figura que é muito interessante aí, tá? Até confesso que ia ser um dos temas do trabalho que eu ia pedir para vocês, mas como está muito relacionado com a nossa aula, acabei optando por expor esse assunto, e aí no trabalho existem várias outras possibilidades para a gente de temas que a gente pode fazer no trabalho lá do final de ano para premiação, tá? Então, na retorno, eu vou levar de novo a Bíblia cronológica e vou levar essa nova Bíblia para mostrar para vocês. Então, vamos entrar no capítulo 2. A gente leu, então, a leitura aqui nossa oficial até o capítulo 7. Então, vamos agora avançar um pouquinho no capítulo 2. Então, o capítulo 2, ele vai falar... Eu só errei aqui, depois eu conserto para vocês. Não é até o versículo 11, é até o versículo 20, tá? Ficou errado aí na apresentação, depois eu mudo. Então, do versículo 1 até o versículo 20, nós vamos então ver Neemias agora triste com o estado de Jerusalém, e ele ora a Deus. Tá? Então, o texto bíblico começa falando do mês de Nissan. Tá? A gente viu, já estudamos, quando a gente estava vendo as festas da colheita, a festa do tabernáculo, Pentecoste, que o calendário judaico lá ele obedece ele é diferente do nosso. Tá? Então, vamos falar assim, os nossos meses se sobrepõem determinados meses ali do calendário do povo Israel, ali do calendário judaico. Tá? Então, quando está citando o mês de Nissan, está falando os meses que correspondem para a gente parte de março, parte de abril. Tá? E o texto bíblico fala para a gente, então, que estava lá, nós vimos que Neemias ele era um copeiro, a gente viu que o copeiro tinha uma função muito importante, que era provar toda a refeição do rei, visando mitigar o risco de envenenamento. Tá? Então estava lá Neemias exercendo a sua função na corte, e a Bíblia nos fala que ele estava triste. Tá? E por que ele estava triste? Ele estava triste dado o relato que o irmão dele foi até Jerusalém, viu a situação e trouxe um relatório. Falou, olha, a situação é essa, os muros estão assim, e isso deixou Neemias muito triste com aquela situação, tá? Uma das figurinhas ali da outra aula, vocês viram que eu peguei uma figura de alguém que está ali cabisbaixo, pensando, tipo, o que eu vou fazer? Pensa quando você está com um mega problema e você não vê saída para aquele problema, seja no serviço, seja em casa, e você fica ali horas e horas pensando, pensativo, cabisbaixo, como eu vou resolver essa situação, né? Então era isso que Neemias ele estava. E aí uma lição de casa que eu pergunto para vocês é só recapitular qual era o nome do irmão de Neemias que a gente viu na aula passada. Tá? Então ele ouviu o relato de fulano de tal que era o seu irmão. Tá? Qual era o nome do irmão de Neemias que foi lá em Jerusalém, visitou, viu a situação e trouxe o relato para ele. Tá bom? E aí o rei claramente faz a seguinte pergunta: qual é o teu problema? Porque você não está doente, tá? Então o que está, vamos falar assim, derrubando o teu semblante? Tá? O que te incomoda? Você não está doente, mas o teu semblante não nega que você está triste, alguma coisa aí não está legal, tá? E aí a Bíblia nos fala que, vamos falar que Neemias ali levou um choque com aquela pergunta, tá? Ele temeu de grande maneira. Vamos pensar um pouquinho? Por que Neemias temeu diante daquela
pergunta do rei Artaxerxes. O que vocês acham? A tradição da época era que o rei era uma figura importantíssima, tá? E você estar na presença do rei era algo que deveria te dar uma alegria. Isso era tudo, tá bom? Você está tendo a oportunidade de estar próximo do rei. Você está tendo a oportunidade de ver o rei. E aí, explorando mais a situação de Neemias, você trabalha para o rei. Por que você está triste? Não faz nenhum sentido, tá? Porque essa é a tradição. Acreditava que a presença do rei faria qualquer pessoa feliz. Tá? E aí, então, diante daquela situação, daquela pergunta, daquela indagação do rei para Neemias, ele tem uma oportunidade na sua mão, mas ao mesmo tempo ele está cercado de riscos. Tá? Qual que era o desejo de Neemias? Qual que era a oportunidade que ele tinha nas mãos? Era de então expor a situação, a tristeza dele. Olha, minha tristeza está relacionada com a minha cidade, está destruída, com a cidade dos meus pais, e eu tenho um desejo de ir lá para Jerusalém, tá? Qual que era o risco envolto nessa autodeclaração, nesse desabafo dele? Poderia soar mal diante do rei, falar, então, voltando para aquela tela lá da tradição da época. Então existe algo que é muito mais prazeroso do que estar na minha presença, tá? Então havia uma oportunidade que ele conseguiria realizar um desejo do coração dele, mas ao mesmo tempo isso poderia de alguma certa forma ser um grande problema na vida dele, tá? Poderia então dar essa entonação que estar na presença do rei não era tudo. Tá? Mas isso era o que se tinha em mente. Isso era o que o rei imaginava. Isso era o que a tradição daquela época girava em torno disso. Bom? Mas quem havia anteriormente ordenado a paralisação da reconstrução dos muros de Jerusalém? O próprio rei Artaxerxes. Então, quando a gente lembra lá a história de Esdras, no capítulo 4, nada mais, nada menos que o rei Artaxerxes tinha solicitado a suspensão da reconstrução dos muros em Jerusalém. E aí agora, né, de novo, de um lado a oportunidade, do outro lado o risco, sabendo, né, todos a abordagem que tinha que ser feita, de como tinha que se dialogar ali na corte para o rei, Neemias ele chega agora e faz aquele cumprimento que era tradicional, tá? Ó rei, vive para sempre, tá? Então era uma forma de cumprimento ali, assim como a gente hoje tem um modo de tratamento, senhor, senhora, vossa excelência, quando a gente pensa ali na advocacia, no juiz, tá? Ele então responde ao rei com toda a educação, com toda a tradição que se tinha daquela época no tratamento quando se dirigia para o rei. Tá? E ali então ele expôs, falou, olha, o que está tirando o meu sono, aí ele vai por uma determinada linha. Tá? Ele coloca a questão dos pais, tá? Que isso era uma tradição muito presente naquela época e ainda, de certa forma, presente em algumas
culturas asiáticas. Era falar, olha, expor o vínculo familiar nesse desejo dele. Era falar, olha, eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo local onde os meus pais estão sepultados, tá? Então isso era algo que era muito valorizado na época, tá? Então ele pega aquele desejo que ele tinha, que era, né, vamos falar assim, o desejo da reconstrução, e ele, vamos falar, né, de uma certa forma, ele floreia um pouco, trazendo à memória os pais deles que estavam sepultados naquele local, tá? E aí o rei de bate-pronto fala, tá, qual que é o seu pedido? Tá? E aí nós vemos agora Neemias, ele orando ao Senhor, possivelmente pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor fosse na frente, quebrasse todas as barreiras, e ele declara o pedido dele, rei, o meu desejo é que eu vá até Jerusalém. Então eu vou deixar o palácio real, eu vou deixar a minha função de copeiro e eu vou nessa jornada, nessa empreitada, nesse desejo que está no meu coração de ir até Jerusalém, que é onde os meus pais estão sepultados e eu quero ir para lá. Qual que era o objetivo principal dele? Nós sabemos que era edificar a cidade. Tá? Então ele faz essa menção dos sepulcros dos pais, que é alguma coisa que chamaria a atenção ao rei, e o rei não ia colocar nenhum obstáculo, tá? Por conta dessa tradição da época que existia muito forte, que nós acabamos de ver. Tá? No texto, no versículo 6, desculpa, cita a rainha. Tá? Então, a esposa do rei, ela estava presente e nesse relato aqui de Neemias, ele faz questão de citar a rainha. Tá? Então fica meio evidente o que no texto? Que a rainha, ela de certa forma, ela poderia, vamos pensar assim, reforçar o pedido dele e pesar a favor do rei a decisão. Tá? Imagine que o rei poderia falar, rainha, o que você acha dessa história aí? Né? Então a rainha ela poderia ir em favor de Neemias, tá? Possivelmente a ênfase que dá é que era a rainha ela por ter essa boa relação de Neemias, ser um copeiro, ser um funcionário de confiança ali da corte, então era alguém ali que seria valorizado, seria, não, vamos atender a solicitação dele. Bom? E aí o rei ele pergunta, tá, mas e quanto tempo vai durar a tua viagem? Quando você vai voltar quando você estará de volta aqui na corte real? Tá bom? Então, o primeiro ponto nós já temos. O pedido dele foi atendido. Tá? E aí, nós não vemos Neemias, né, pelo texto bíblico. Vamos imaginar quando alguém faz alguma pergunta para a gente não está preparado, não pensamos naquilo, fala, olha, deixa eu pensar. Não. Neemias, ele ali foi, respondeu, tá, tanto tempo. Isso que nos leva a entender que Neemias, ele já tinha feito um planejamento prévio. Tá? Ele já tinha pensado em vários pontos, em várias estratégias, ao ponto de quando o rei respondeu, ele tinha isso na ponta da língua ali para responder com uma resposta satisfatória. Tá? E a Bíblia nos fala então que de fato o rei ali ele concordou em levar, em atender a solicitação de Neemias. Tá? Mas aí ele foi agraciado. Tá? Ele, além de ir ali para Jerusalém, nós vamos ver no decorrer aí
dos próximos capítulos de Neemias, que o rei agora coloca ele também como um governador, tá bom? Então ele agora perdeu, entre aspas, o posto de copeiro, né? Vamos pensar temporariamente. E agora ele vai com um cargo, né? Eu coloquei a figura do Dória aí como um governador, assim como o Dória é um governador do estado de São Paulo, agora Neemias ele vai como governador, né, ali de Judá. Tá. E agora vamos pensar o seguinte: essa ida de Neemias para Jerusalém acabava sendo algo favorável ao rei. Favorável em que sentido? Tá? O que estava acontecendo? O que estava começando a acontecer nessa região, nesse período aí da solicitação que Neemias fez? Tá? Estava tendo um princípio de tumulto, vamos falar assim, né? Tá para estourar uma guerra entre Chipre e o Egito, certo? E quem, querendo ou não, que acontecendo de fato essa guerra aqui, quem que está nesse meio, quem pode ser afetado? Israel, tá? Então Israel ele poderia sofrer, ter problemas se esses dois aqui decidissem que, olha, nós vamos partir para uma guerra, tá? Então, esse princípio de tumulto pensando agora na visão do rei, estratégico, política, tá? Construir um muro ia ser muito interessante, ia dar proteção ali para a cidade, né? E aí se tivesse de fato aqui alguma coisa que eclodisse entre esses dois lugares aqui, olha, Judá lá, Jerusalém tá tranquilo porque nós muramos, tá tudo certinho. Então, por esse prisma, a, a ida de Neemias para fazer essa reconstrução dos muros, proteger a cidade, acabava sendo algo nas entrelinhas vantajoso para o rei. Tá bom? E aí Neemias, o que ele faz? Ele tinha, né, a ciência de que ele ia precisar de algo que embasasse qualquer questionamento que viessem ser realizado para ele. Ele falou assim, gente, eu estou aqui, estou obedecendo ordens, estou cumprindo ali, estou sendo amparado pelo rei da Pérsia, Artaxerxes, tá? Mas para isso ele precisava de uma carta, um documento formal, tá? Então ele pede que o rei desse então essa carta com o objetivo que ele apresentasse então para os governadores além do Eufrates, tá? Então aqui na Pérsia, aqui nessa região, né? Então vamos falar aqui que Eufrates aqui, ó, esse rio, então ele está falando, gente, se alguém aqui, né, eu precisar apresentar, eu tenho então para qualquer governador que me apresentar, que perguntar, eu tenho uma carta. Então ele fala, ó, para que eu mostre então para os governadores ali além do Eufrates, tá bom? Vimos então que Neemias ele teve um preparo, um planejamento muito bem feito, tá bom? Então ele solicita permissão do rei para que ele fosse até Jerusalém. Além disso, ele pede cartas, tá bom? Pede cartas para que a sua ida fosse amparada legalmente e ele pede provisões, tá bom? Aí nós vamos ver que um que ele cita ali que ia pedir ajuda era de Asaf, que cuidava ali do jardim do rei, tá bom?
E aí ele vai até o Asaf ali para que ele conseguisse alguns materiais importantes para o seu projeto, tá? Que envolvia ali o que ele estava pensando na questão das portas, na questão dos muros e também na casa que ele possivelmente ia construir ali para que ele morasse. Agora pensando nas construções, tá? Eu quero que vocês tentem lembrar, refletir de aulas passadas que nós estudamos, dando uma dica bem direta. Por exemplo, quando nós estudamos Davi, quando ele estava construindo a casa dele, quando nós vimos a história de Salomão construindo um templo, tá? Então existia o quê? Jerusalém ele tinha um determinado material em abundância, tá? Mas em contrapartida, um outro determinado material era escasso, não tinha, tá? Então, olha, eu preciso importar tal coisa, né? Pensando alguém que estava ali em Israel, se precisasse desse material, não tinha. Ele teria que importar. Então, quando a gente pensa em construção, pensa em casas, tá? O que tinha em abundância em Jerusalém, que, né, vamos pensar em comprar. Olha, eu não preciso comprar, porque isso aqui eu tenho aqui. Mas, em compensação, o que eles precisariam comprar porque eles não tinham lá? E quando a gente pensa em construção, é usado em construção, tá? Então, já vimos. Relembrem aí e mandem para mim essa resposta, tá? Então, o rei, nós não vemos o rei fazendo nenhuma oposição, tal. Mas o Neemias ele tinha a clareza que, olha, tudo isso é aquela expressão que a gente muitas vezes usa, é Deus purinho, tá bom? O rei atendeu, tá, as minhas solicitações, mas na essência tudo isso aqui é uma provisão do Deus de Israel. Tá? Essa Neemias queria deixar muito claro, tá? Era muito justo nesse pensamento, assim como a gente pensa em Esdras, né? Lembra quando a gente viu algumas orações, alguns posicionamentos de Esdras, né? Não, ó, esse povo, ó, pecaram, não. Estou no meio, pecamos, tá? Então, vamos pensar assim na questão de justiça, tanto de Esdras quanto de Neemias, era muito forte. Olha, gente, isso aqui é obra de Deus, tá bom? Por intermédio do no capítulo 9, tá? Fala então que agora Neemias ele também recebeu como que eu posso falar, uma comitiva, tá? Com exércitos e cavaleiros, tá? Relembrando um pouquinho com Esdras. Esdras, nós vimos que ele não teve, né, essa escolta. Tá? Aqui, no caso de Neemias, foi-lhe dado a escolta. No caso de Esdras, só relembrando um pouquinho a história, o que aconteceu? Ele poderia ter pedido uma escolta? Poderia. Por que ele não pediu? Nós vemos que a abordagem que Esdras ele vai para com o rei, para conseguir a liberação, para conseguir a autorização para que ele fosse até Jerusalém, digamos, numa figura de linguagem que foi um tanto agressiva. Ele chega mais ou menos e fala assim: sem rodeios, pessoal, vocês sabem que aqueles que estão do lado do Senhor, do lado do Deus de Israel, eles são abençoados, vão ser prósperos. Assim como Israel é protegido, Deus está do nosso lado, aqueles que nos abençoarem também serão abençoados. Em contrapartida, aqueles que se opuserem contra nós,
Deus há de pelejar contra ele. Então foi mais ou menos nessa linha de abordagem que Esdras foi para com o rei. Então o rei concedeu e aí ele ficou meio receoso, falou: vou pedir mais coisa. Então ele optou por não pedir, tá? Então nós vemos agora, 14 anos mais tarde, Neemias tendo esse respaldo, essa comitiva, embora, se quando a gente compara com Esdras, um número muito menor e sem posses, objetos valiosos de ouro, prata, enfim, em comparação com o que Esdras teve, tá bom? Então, o que nós vemos? Aqui é uma rota que nós vemos, já vimos, tá? Só estamos relembrando aí uma rota que nós vimos ali de quando Zorobabel, a primeira comitiva, ela foi por aquele caminho, já Esdras e Neemias, elas foram por esta rota aqui menor, mais curta, tá bom? Mas essa rota, ela tem um significado um pouquinho... tem mais alguma coisa, tá? Nós vimos então que Neemias também, vamos falar assim, ele escolheu essa rota menor, tá? Ele estava, né, com uma carga menor, então vamos por esse caminho aqui que é o mais curto, tá? Entre o caminho mais longo e o mais curto, vamos escolher o mais curto. Mas qual que era a grande vantagem que essa rota oferecia? Tá? Voltem lá no slide lá e vejam aquela rota maior e essa curta. O que essa curta oferecia de benefício que não era somente a distância? Essa rota, ela evitava passar por Samaria. E nós vimos que os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos, tá? Então o que acontecia? Vamos fazer o caminho inverso agora. Alguém da Judéia precisava ir para Galiléia. Lembre, né, daquela passagem que até recentemente eu ministrei lá na igreja, tá? Jesus encontrando aquela mulher, tá? A rota mais rápida, qual que era? Gente, tem que ir para Galiléia? Você tem que passar por Samaria, tá? Vou chutar, não sei quanto tempo agora, não lembro de cabeça. Demora 3, 4 horas? Tá, então o caminho mais curto é esse. Ah, mas passar por Samaria não dá. Tá bom, então você vai lá pela beirando o Rio Jordão. Você vai demorar 8 horas, tá? Fictício esses horários, tá? Não se apeguem a isso não. E agora pensando então em Neemias. Então ele, pelo aquele caminho mais curto, ele evitava essa passagem que todo mundo evitava por conta daquela tradição que os samaritanos, né, não se davam ali com os judeus, havia uma certa inimizade entre esses dois públicos, tá bom? Se a ideia era evitar uma oposição de hora, estamos passando aqui por Samaria, mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão passando por aqui? Tá? Se a ideia era evitar a oposição, infelizmente não funcionou. Tá? Porque o que nós vemos? Nós vemos que, chegando lá, ele teve se era não ter oposição, ele teve oposição do mesmo jeito. Tá? Quem que era Sambalate? Sambalate, ele era o governador de Samaria. Tá? O texto bíblico nos fala que ele era um horonita, fazendo referência à cidade natal dele. Tá? Nos cita também de Tobias. Tá? Ele era um amonita e era provavelmente um secretário, um conselheiro de Sambalate. Tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho mais a fundo ali, porque Tobias tinha uma relação muito forte ali com
com Sanbalate, né? Vamos falar que ele era um secretário, um conselheiro, mas tem muito forte aqui também a questão de ele ser um amonita, tá? O que acontecia aqui nessa época? Nós estamos partindo de um período que outrora era uma cidade, era uma localidade, vamos falar assim, praticamente deserta, né? A grosso modo falando. E aí os amonitas aproveitaram daquela situação e povoaram, ocuparam esses territórios de Judá, tá? E aí agora, estamos falando, olha, tem gente voltando, tem gente agora planejando povoar, tem gente planejando agora murar a cidade, tá? Então eu estou falando que uma comunidade judaica pequena, ela tende a ganhar mais força, ficar, né, mais forte, populosa, porque vai estar protegida, a cidade vai estar fortificada, e isso então era também um problema para esse grupo amonita. E isso seria então algo que passaria a tirar o sono dos amonitas, tá bom? A outra lição de casa que eu peço para vocês é falar para mim qual que é a origem dos amonitas. Quem que eram os amonitas? Já estudamos sobre os amonitas, tá? Então pesquisem isso aí e tragam também como lição de casa. Tá? De fato, o que aconteceu? Neemias, chegando ali em Jerusalém, passado 3 dias, ele junta um grupo de homens e ele faz vamos falar assim, um tour pelos muros de Jerusalém, tá bom? Então eu quero ver Jerusalém da perspectiva da porta central, também na lateral, nessa outra lateral. Então ele quer fazer um reconhecimento geral, tá? Foi ali com o animal, né? Vamos pensar ali num burro, num cavalo, até o ponto que deu, num determinado ponto, e aí lembra a Esdras que nós estudamos, tá? Havia um monte ali de entulho, né? Pedaços dos muros ali, um amontoado, e ali não deu para ele passar, ele teve que seguir o seu trajeto a pé, tá bom? E aí, nessa inspeção que ele fez, não foi alarmista, tá? Eles saíram de madrugada, saíram na calada da noite, tá? E quem ficou sabendo então dessa, vamos falar assim, dessa varredura, dessa inspeção, somente aqueles homens que estavam com ele, tá? Os outros ali não souberam do propósito que Neemias tinha saído de madrugada, tinha visitado os muros, tá? Ninguém ficou sabendo, além daqueles homens que fazia parte da comitiva de Neemias, tá? E aí o que Neemias faz agora? Ele encoraja o povo nesse projeto que ele tinha então da construção dos muros da cidade, tá bom? Mas aí o que ele faz? Ele fala, gente, não pense que isso aqui é um desejo do meu coração. Não pense que isso aqui é um propósito, algo que eu tô querendo. Gente, isso aqui é um propósito divino, tá bom? Então, essa convocação, entendam-se como uma convocação santa, tá? E aí o povo, vamos falar assim, estava sensível à voz de Deus, entendeu perfeitamente e falou, não, nós vamos seguir esse projeto, vamos reedificar os muros, tá? Mas aí então nós vemos que haviam pessoas que estavam descontentes, tá? Era nítido, tá? Até coloquei uma situação contemporânea que nós passamos, né? O ministro da Saúde, o nosso presidente, em um determinado momento estava claro para todo mundo que um estava descontente com o outro, tá? E quando Neemias chegou na cidade, 2 pessoas ficaram descontentes, que foi Sanbalate e Tobias, tá? Mas agora surge uma terceira pessoa, que é Gessen, que ele era um líder, né, de uma tropa árabe que era
que estava vinculada ali com Sambalate, ali, que era o governador de Samaria. Então ele também toma as dores que Sambalate e Tobias estavam. Então agora aumentam-se a lista de opositores, tá bom? Então antes, qual que era o cenário? Quando Neemias chegou, eu tinha 2 oponentes que estavam sofrendo, que estavam preocupados, estavam aflitos. Qual que é o cenário que nós temos agora? Agora eu tenho 3 oponentes, não mais sofrendo, mas agora zombando e acusando Neemias de complô. Ó, seu motivo é para reconstruir, para dar segurança para a cidade, isso é papo furado, tá? Seu real motivo não é isso. Você está fazendo complô contra o rei, enfim. A ideia era paralisar, tá? Era falar que aquela construção não era legítima, enfim. E aí, isso nos lembra que nós já vimos essa história antes, tá? Quando a gente resgata lá a história de Zorobabel no capítulo 4, nós vimos a mesma coisa, um motim se formando, para que se impedissem os trabalhos que Zorobabel estava naquela ocasião fazendo. Então se levantou uma oposição com o objetivo de impedir que se continuasse esse trabalho. Então, a mesma história nós estamos vendo se repetir agora, tá? O que nos chama a atenção, qual que é? Que Neemias, ele não estava nem um pouco preocupado com seus opositores, tá? Então ele fala, o que ele declara, o que ele deixa claro? Eu estou trabalhando num projeto aqui divino, então eu estou muito mais preocupado aqui com outras coisas do que com vocês, porque Deus está comigo nesse projeto, tá? Então ele não deixou se abater, se sofrer a pressão que aqueles opositores, né? Agora vamos trazer para o lado espiritual, tá? Que o adversário estava plantando para que ele impedisse uma obra que Deus havia colocado nas mãos dele. Tá bom? E aí, vamos pensar naquela afinetada, ele ainda relembra os seus opositores. Falando, gente, se vocês esqueceram, tá? Vocês não têm parte aqui nesse meu projeto, tá? Vocês são de Samaria, tá? Eu estou aqui fazendo essa obra em Judá, em Jerusalém, tá? E vocês não têm nenhuma relação com Jerusalém, tá bom? E aí então reforça aquela tese, né, como que eu posso dizer, dessa intriga que havia entre esses dois povos, né? Então ele deixa bem claro, tá? Então é isso que nós concluímos o capítulo 2, tá? Então na próxima aula nós vamos continuar o capítulo 3, possivelmente, eu não sei se é muito extenso, se dá para dar o capítulo 3 ou o capítulo 4, mas aí avancem na leitura e na próxima aula nós continuaremos então a continuação, né, do que acontece agora, então, a evolução dos trabalhos de edificação do muro, tá? Então, o capítulo 3, ele vai trazer uma relação aí de quem estava nesse projeto, nessa empreitada, tá? E possivelmente abordaremos o capítulo 4, parte dele, nós vamos ver a oposição de tentar barrar esse projeto de reconstrução dos muros, tá bom? Então, próxima aula aí, nós
continuamos com o capítulo 3 e possivelmente o capítulo 4, tá bom? Revejam as perguntas, não deixem de pontuar, tá? Gostaria que é uma forma aí que eu consigo identificar que vocês estão assistindo a aula e é uma forma de marcar presença, tá bom? Estou sendo repetitivo nisso, mas gostaria que vocês se atentassem para esse fator, tá? Quem está me mandando aí, agradeço. Quem não está mandando, se atente aí por conta da presença aí, que é o fator determinante aí para nossa aprendizado, tá? E também para nossa questão de pontuação. Amém? Fiquem com Deus, né? Vamos continuar orando, fazendo os cultos nos lares e, né, suspeito eu que em maio aí pela flexibilidade que o governador aí já está sinalizando aí para o comércio, suspeito que estamos indo para o final aí dessas restrições aí, né? Vamos continuar orando, né? Não sabemos, né? Pode ser que muita coisa mude, mas vamos continuar orando aí, entregando essa causa para o Senhor, tá? Não esqueça de apresentar o pastor aí, né? Nas vossas orações, como vocês sabem, ele está, né, no hospital aí por conta do problema que ele teve, para que Deus venha guiar os médicos. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana, bom feriado, e domingo, então, nós temos mais uma aula aí para a gente continuar o nosso estudo. Deus abençoe.